Olá pessoal, aqui é o Hudson, este é o programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas, e este é o canal Troade TV. Estamos hoje com a ilustre presença do Gabriel Palermo. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Hudson. Para mim é um prazer estar aqui com você, conhecendo esse lindo trabalho. Quero agradecer você pelo convite, que Deus continue te abençoando, te fazendo prosperar, e agradecer a todos os organizadores aí da Troade também, que Deus continue abençoando a todos. É um prazer para mim estar aqui. Prazer é nosso, seja bem-vindo, fica à vontade, viu? Vamos lá, eu tenho muita pergunta para te fazer hoje, e quem está do outro lado também com certeza deve ter, quem te conhece. Gabriel, conta um pouquinho sobre a sua trajetória para o pessoal, para quem não conhece, como é que foi o chamado, da palavra. Como é que você começou? Quando você se batizou, né? Conta pra gente. Na verdade, eu vim de uma família, que sou todo não conhecia a palavra, não conhecia o Evangelho. Aqui em Carapicuíba mesmo, onde eu nasci e cresci. E quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu comecei a trabalhar em um local e eu conheci um rapaz muito humilde. E naquele tempo eu estava numa vida totalmente diferente, do que eu vivo hoje. Estava sem rumo, vivendo segundo os meus próprios prazeres, meus próprios desejos. Na verdade, o jovem de hoje em dia, ele tem essa visão de prazer. Ele quer ter prazer, e era o que eu queria. Ter prazer, viver segundo as minhas vontades, sair na noitada, encher minha cara. Eu lembro que eu tinha uma moto, andava sem capacete, fugindo da polícia. Minha mãe ficava doida atrás de mim, mas aquele rapaz falou para mim: olha, Gabriel, tem uma pessoa que quer te ver. E eu disse: mas como que funciona isso? Quem é essa pessoa? Ele disse: é um pastor de uma igreja. E ele falou que você tem que ir até a casa dele hoje. Eu falei: não, mas eu não conheço nada de igreja, eu não sei de nada disso. Ele falou: mas ele quer te ver e tem que ser hoje. E eu fui até a casa daquele homem ali no Ariston, uma casa muito humilde, pastor William, um homem de Deus, um pai para mim. E ele me recebeu, E eu lembro que eu entrei na casa dele e ele disse: eu posso orar por você? E eu disse: pode. E eu me coloquei de joelhos e ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu lembro como se fosse hoje. E ele disse uma palavra que eu nunca mais esqueci. Ele disse: a partir de hoje Jesus muda a sua vida. E mudou realmente. A partir daquele momento Deus começou a fazer uma obra no meu interior. As coisas começaram a mudar, os meus princípios começaram a mudar, eu passei a ser discipulado, por ele começou a me ensinar o que era o Evangelho, o que era a oração, a importância de se achegar a Deus, de viver para a glória de Deus. E eu lembro que eu renunciei tudo e eu decidi dedicar a minha juventude para Jesus, gastar a minha juventude na presença dele, sem sombra de dúvidas, foi a minha melhor escolha até hoje. E eu tenho percebido que você é um evangelista nato, que tá na cara. Porque as suas mensagens, eu assisti uma das mensagens que é Subindo ao Calvário. Ela foi pregada na igreja Adã. Onde que fica essa igreja? Fica aqui na Vila Menck. Pastor Daniel Cirilo, uma pessoa querida, um homem de Deus. Um abraço para ele, fica à vontade. Um abraço, pastor Daniel. Deus te abençoe, viu? Saudade. Adã. Aí você pregou lá, foi em que ano? No ano de 2017. 2017, aí foi lá, foi um marco, para o seu ministério. Foi um marco. Na verdade, quando eu tive o primeiro encontro com Jesus ali na sala daquela casa, aquele pastor me falou sobre Jesus e eu aceitei a Jesus naquele presente momento. Ele começou a conversar comigo, me discipular. E ele disse para mim: eu vejo que você tem um chamado para pregar o Evangelho. Eu disse: mas como que funciona isso? Você tem que pregar o Evangelho, Deus te chamou para isso, Você foi criado para anunciar isso. Essa é a sua missão, porque quando eu encontrei com Jesus, eu não encontrei com um porto seguro, eu encontrei com uma missão. E essa missão é pregar o Evangelho a toda criatura.
E ele me deu 2 conselhos. Ele disse: se você quer ser um pregador da palavra, então você tem que investir em 2 coisas: oração e leitura da palavra. E eu lembro que eu levei isso muito a sério, porque eu chegava do trabalho mais ou menos umas 4 horas, 5 horas, como eu tinha a chave da igreja, eu descia para a igreja, colocava o meu joelho no chão e ali eu começava a orar. Às vezes me levantava 9 horas da noite, 9h30, com o joelho doendo, mas com o coração desejoso, né? Quando eu me levantava com mais sede ainda da presença de Deus. E eu comecei a ler a Bíblia e alguém chegou e me deu um livro. E era O Poder do Jejum e da Oração. E eu li aquele livro e me senti com mais desejo ainda de adquirir conhecimento. E aí, você deve conhecer, eu fui na Conde Sarjedas. E aí foi onde tudo começou. Comecei a investir muito na leitura. A rua dos evangélicos. A rua dos crentes. Lá vendi tudo. E aí eu comecei a investir muito, né, nessa área da leitura, montar minha própria biblioteca, investir muito em conhecimento. E eu investi muito em livros que falavam sobre o Evangelho, sobre quem era Jesus. E foi a partir daí que essa mensagem começou a nascer, começou a ser gerada lá no ano de 2014, por aí, que essa mensagem começou a ser gerada, mas eu só fui pregá-la mesmo no ano de 2017, que foi quando eu gravei o DVD do Subindo ao Calvário. Para quem não assistiu, para quem não conhece o trabalho do Gabriel Palermo, está lá no YouTube. Gabriel Palermo. Vá lá no YouTube dele, assistir a mensagem do Calvário. Gente, é demais. Subindo ao Calvário. Eu assisti, fui impactado pela palavra. Muita gente sendo salva, né? Quantas pessoas foram salvas ali? Eu sei que eu comecei a ver 3 pessoas, daqui a pouco um monte de gente lá na frente. Foi uma coisa sobrenatural. Aquele dia ali foi marcante no meu ministério até hoje. Né? Até hoje essa mensagem marcou muito a minha vida. No meu ministério, eu digo que tem vezes que Deus marca, né? E a gente prega quase todos os dias, quase todo dia está em um lugar diferente, mas esse dia eu lembro que eu cheguei no meu chefe na sexta-feira, eu ia pregar na segunda, e falei para ele: olha, eu preciso de uma folga para segunda. Ele disse: mas para quê? Eu falei: não, tem que resolver um BO, um probleminha. Aí ele falou para mim: que probleminha? Eu falei: cara, eu preciso orar, preciso buscar Deus. Ele falou assim: não, então tudo bem, pega a sua folga. E eu me lembro que eu cheguei na igreja às 8 horas da manhã, aquele dia, e eu fiquei orando até 2 horas da tarde, aquele dia. Pedindo: Senhor, me usa, tenha misericórdia de mim, eu não sou digno, mas quem sabe o Senhor não pode fazer alguma coisa, né? E eu, o dia todo orando, de joelho ali na igreja e pedindo a Deus que fizesse daquela pregação um marco na vida de algumas pessoas na questão de salvação, de libertação, de um divisor de águas na vida de algumas pessoas. E foi justamente isso que aconteceu. E até hoje eu recebo testemunhos ainda dessa mensagem. De Subindo ao Calvário. Quando eu gravei essa mensagem, esse DVD, eu comecei a levar em algumas igrejas e tal, e divulgar. E eu fui pregar em uma igreja no Sol Nascente, não sei se você conhece, próximo ao Morro Doce ali. Ah, sim. Eu pregava muito naquela região. E eu levei o DVD, né, e uma pessoa chegou em mim e falou: meu, eu tô sem dinheiro para comprar. Eu falei: não, pega aí. Né, acho que era R$10 na época, um DVDzinho daquele, me ajudar a pagar o pessoal que gravou. E aí eu falei, dei pra ele: não, pega aí. E aí passou 2, 3 anos, eu voltei naquela congregação, naquela igreja, e a mesma pessoa me abordou. E ela falou pra mim que pegou aquela mensagem e levou pra Bahia, né, onde moravam os parentes dela e tal, e ela foi passar uns dias lá, acabou esquecendo lá e voltou. E um primo estava dando muito trabalho pra mãe, usando muita droga, bebendo, estava indo de mal a pior, acabando com a sua vida. E um dia ele chegou em casa vazio, querendo se preencher de alguma coisa, e ele mexeu no DVD e a mensagem Subindo ao Calvário tinha sido esquecida dentro do DVD. Nossa. E aí quando ele apertou o play lá, começou eu gritando lá. Aí ele parou para ouvir, sentou no sofá, e quando terminou a mensagem ele estava de joelho falando: Senhor, eu quero te aceitar, eu entrego a minha vida ao Senhor. E aquele rapaz me contou aquele testemunho, disse que até hoje aquele moço está pregando o evangelho lá para aqueles lados lá. Então foi um marco, né, na minha vida, no meu ministério, foi uma coisa sobrenatural. É o que eu disse, evangelista nato, né, gente? Então vamos lá, nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu quero pedir para você que está assistindo, continue aí, nós vamos para o intervalo e a gente vai retomar aqui falando um pouquinho mais sobre essa mensagem Subindo ao Calvário. Eu tenho certeza que o
que o Gabriel tem muita coisa para falar aqui da graça de Deus sobre a crucificação de Jesus, né, para nós. Fala comigo, meus queridos! Nós, da Rede Banda Larga, estamos com uma promoção incrível. Combo com 600 megas por apenas R$ 99,99. 100% na fibra ótica, TV na fibra, ponto principal mais ponto adicional, ambos com Wi-Fi grátis. Mais 100 cursos gratuitos com certificado. Entre em contato pelos telefones 11 42 10 44 12 ou pelo WhatsApp do nosso amigo Alexandre 11 96152 6707. Acesse o nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! Estamos aqui de volta no programa Frente a Frente na Truad TV com o Gabriel Palermo, gente. O Gabriel Palermo tem muita história para contar, é um evangelista do Senhor e ele vai trazer uma mensagem para a gente sobre essa... Vai trazer uma pincelada sobre essa mensagem subindo ao Calvário para a gente. O que ele trata, né? Gabriel, o que você trata nessa mensagem? Quais são as questões que são ditas nessa mensagem para algumas pessoas terem mais ou menos noção, né, sobre essa mensagem? Primeiramente eu gostaria de indicar um livro, né, para quem está nos assistindo aí, Charles Swindoll, um livro muito bom que fala sobre Jesus, o maior de todos. Então foi um dos livros que eu li para montar essa mensagem, conta de maneira detalhada a história da crucificação. Então, para você que gosta de ler, esse livro é muito bom e eu indico para você, é um referencial para mim. E essa mensagem subindo ao Calvário é uma mensagem que eu me baseei no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30. Na verdade, eu uso o capítulo de João todo, né? A gente começa falando do Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, ali falando de Cristo, né? Quando Cristo se encarnou e se fez carne para salvar a humanidade. Eu conto toda a trajetória de Jesus, capítulo por capítulo, ali no Evangelho de João, até o Calvário, quando Jesus se entrega, é crucificado, e ele diz no alto da cruz, o Calvário, está consumado, a dívida está paga, ele é retirado da cruz, colocado no sepulcro, e depois de 3 dias ele ressuscita, quebrando os agrilhões da morte. E a gente trata a fundo, mais como foco, a crucificação de Cristo, que eu acredito, tenho certeza, que é o centro, que é o foco do Evangelho. A cruz é o centro, é o foco do Evangelho. Um Evangelho sem cruz é um Evangelho genérico, é um Evangelho mentiroso, é um Evangelho enganador. Na verdade, o Evangelho se baseia todo na cruz do Calvário, no sacrifício de Cristo, porque através do sacrifício de Jesus, nós somos libertos do veneno do pecado e da condenação futura. Então é isso que se trata a mensagem subindo ao Calvário. Você que pode, vai lá e assiste um pouquinho, tenho certeza que vai ser muito edificante. Gente, tem um mistério muito grande com essa mensagem, porque ali você fala sobre pecado, né? Sim. Que subir o Calvário é necessário várias coisas, né, para subir o Calvário, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, a gente já estava com o objetivo de falar um pouco sobre isso, né? Sobre o novo nascimento. Eu acredito piamente no novo nascimento. Jesus mesmo fala sobre esse assunto, né? Jesus, quando teve um encontro com Nicodemos, ele abre um diálogo com Nicodemos e ele diz para Nicodemos que é necessário o homem nascer de novo para entrar no reino de Deus. E o que é nascer de novo? Pergunta Nicodemos. Como eu posso nascer de novo sendo velho? Já sou de idade, vou entrar no útero da minha mãe e renascer? E Jesus diz para ele que tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa arrependimento, mudança de mente. E nascer do Espírito significa regeneração, reconstrução de um caráter. Então, para mim entrar no reino de Deus, eu devo ser um arrependido reconstruído. Na verdade, quando alguém se encontra com Jesus, acontece um novo nascimento. Porque já existia em mim o velho homem, que estava infectado pelo pecado, dominado pelo pecado,
Mas quando eu tenho um encontro com Jesus, acontece um novo nascimento, né? E dentro de mim surge uma nova criação, né? E junto com essa nova criação vem novos princípios, novos objetivos, novas atuações. Então, a partir do momento que acontece o novo nascimento, né, o indivíduo muda a sua postura, muda a sua conduta. E esses dias alguém me perguntou, como é que eu percebo que alguém nasceu de novo? É por causa da frequência nos cultos? Não. Como é que eu percebo que alguém nasceu de novo? Por causa da mudança de cultura? Por causa da mudança de comportamento? Eu disse, não, até um animal pode ser adestrado. E como é que eu percebo que alguém nasceu de novo? É porque esse alguém deixou de frequentar alguns lugares? Não necessariamente. Na verdade, eu percebo que alguém nasceu de novo quando eu noto que esse alguém está lutando contra a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Então é mais ou menos sobre isso que eu quero tratar ali, sobre o novo nascimento. Quando nós nos encontramos com Jesus, os nossos princípios, a nossa visão, né, tudo muda, tudo é restaurado, né, e a gente passa a viver para a glória de Deus. E falando disso, a gente consegue pegar um gancho, né, nessa questão sobre a lei e a graça. Né? O velho homem, Adão, lá, pecado, morte, e agora vem a graça, quando Jesus morre na cruz do Calvário e traz o novo homem. Como que você consegue explicar pra gente aqui, pessoal que está assistindo do outro lado, sobre a graça de Deus? Para entender um pouco da graça, a gente primeiro tem que falar da lei, né? A gente primeiro tem que voltar um pouco atrás, falar um pouco da lei, porque a Bíblia diz que Adão pecou, e quando Adão peca, todos também pecam, porque na verdade Adão foi o molde, né, da criação. Então se a forma ficou torta, todos os outros que vieram após Adão herdaram essa natureza pecaminosa. Deus deu a lei para o povo, e a lei em si, como diz o apóstolo Paulo, não é ruim. A lei é boa. Se você estudar a Constituição do Brasil e de outros países, você vai ver que diversos países usam a lei como base da sua Constituição. Então a lei em si é boa, mas o porém é que a lei não pode salvar. Ela mostra que nós devemos ser salvos, mas ela não pode salvar. É como um bisturi que aponta o câncer, mas não pode retirá-lo. Então a lei é boa em si, mas ela não pode salvar, ela não tem poder para salvar. Na verdade, você só sabe que existe o pecado por causa da lei, porque a lei que diz para que não pode cobiçar, não pode adulterar. Então, através da lei, nós ficamos sabendo que é pecado, mas em si a lei não é ruim. A lei é boa, como diz o apóstolo Paulo. Mas a lei não pode fazer com que nós venhamos vencer o pecado. É impossível. Não existe essa possibilidade. Na verdade, a lei trata muito de méritos, né? A lei se baseia nos méritos. O homem é salvo pelos seus méritos. O homem é salvo pelas suas obras. E o próprio Isaías, usado por Deus, disse que a minha justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Então eu não posso me salvar pelos meus méritos nem pelas minhas obras. A lei não pode me salvar. E eu estava debaixo da lei. Mas quando Jesus vem, e a Bíblia diz que quando vem um novo sacerdócio, muda-se a lei. Então quando Jesus vem, Jesus morre no alto da cruz do Calvário, nós estávamos debaixo da lei e agora nós não estamos mais debaixo da lei, porque nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e agora nós vivemos totalmente pela graça. E a graça pode salvar, a graça é suficiente. O que a lei não pôde fazer por nós, a graça fez. O que a lei não conseguiu fazer pela humanidade, Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, fez. O que acontece é que o poder muda de mão. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele diz, está consumado, né? A dívida está paga, e a partir daquele momento o poder muda de mão. Quando a gente olha para Cristo, crê no seu sacrifício, acredita na sua morte, na sua ressurreição, o poder muda de mão. Antes o pecado nos controlava. Agora a graça de Deus em nós nos capacita para vencer o pecado. Resposta dada. A graça de Deus, ela traz consigo a salvação e a justificação, como a gente estuda, né, a respeito desse assunto. A gente tem esses dois assuntos, né? Justificação e a salvação. Sim. Né? São dois assuntos que estão relacionados. Só que o fato da gente servir a Deus, depois que a gente se batizou, confessou o nome do Senhor Jesus, como que a gente pode dizer que a gente realmente venceu o pecado?
Deixa eu melhorar a pergunta, né? Quer dizer que se eu tiver, talvez alguém que está do outro lado entenda dessa forma também, né? Então quer dizer que se eu fui justificado pela graça, já sou salvo, eu estou isento então de qualquer coisa, preciso parar de pecar, como é que funciona isso aí? O pecado e a graça, para algumas pessoas que não entendem isso, porque se eu estou debaixo da lei, eu estou em pecado, né? Eu vivo, faço coisas erradas e a lei está invalidada quando Jesus morre na cruz do Calvário. Explica para o pessoal essa questão do pecado. Então Jesus morreu, justificou, está tudo salvo. Como é que é? Na verdade, o que acontece é que nós estamos presos no corpo do pecado. Não existe como a gente sair dele. A gente está preso nele, está trancafiado nele. Como diz o apóstolo Paulo, eu estou preso ao corpo da morte, né? Essa expressão corpo da morte era uma expressão usada pelos romanos. Quando alguém, né, que vivia no meio da comunidade romana assassinava, matava alguém, como punição pegava-se o corpo daquele indivíduo que tinha sido assassinado e amarrava-se ao corpo do assassino. E automaticamente, quando aquele corpo morto que estava amarrado nas costas do assassino começava a ser corroído pelas bactérias, aquele corpo do assassino também passava a ser afetado. Então, por isso o apóstolo Paulo diz, eu estou preso no corpo do pecado, estou preso no corpo da morte. É justamente isso que acontece. Quando eu me converto, não quer dizer que eu vou parar de pecar. Não quer dizer que eu nunca mais vou pecar. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, que para mim foi um dos homens mais extraordinários que pisaram sobre a face dessa terra, ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse faço. Miserável homem que sou. Então eu estou preso no corpo do pecado, mas eu até cometo pecado, eu falho, mas eu não tenho prazer mais naquilo. Eu luto contra a minha vontade para fazer a vontade de Deus. É isso que me identifica como um convertido, um transformado. Até cometer aquilo, mas não ter prazer naquilo. Mortificado, né? Sim, a carne tem que morrer. Muito bom, olha, as respostas estão sendo dadas aí. Bom, justificado pelo sangue de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário para trazer salvação para todos nós. A graça de Deus ela pode salvar qualquer um, então. Sim, com certeza. Qualquer tipo de pecado a gente cometeu, Jesus pode salvar. Ele valida na cruz do Calvário seu sangue. Como é que funciona aí? Nessa questão do batismo, confessar Jesus, para algumas pessoas que não entendem como confessar Jesus. Como assim? Tem que confessar diante dos homens? Como é que funciona isso? Eu sou justificado porque ele morreu, mas eu preciso confessar diante dos homens? Como é que funciona a questão da salvação? O apóstolo Paulo diz que aquele que confessar diante dos homens, né, o Senhor irá falar sobre ele diante dos anjos. Né? Há uma justificação. Quando eu me converto de fato, eu não tenho problema de falar diante das pessoas que eu realmente sou convertido. Né? Mas eu acredito piamente que o sacrifício de Jesus, né, ele foi suficiente, o sangue de Jesus foi suficiente. E a Bíblia diz que existe apenas um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Se aprende na teologia que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o seguinte: eu creio em Deus hoje, e amanhã, de repente, eu mudo a minha crença e eu passo a crer em outra coisa. Digamos que eu passo a crer em uma outra religião, Deus não é uma religião, mas eu creio em uma religião e eu tomo aquilo ali como certo, como correto. Sobre tudo e sobre todos eu passo a dizer que o Evangelho, que Deus não existe, que a Bíblia é uma mentira. Então isso é tido como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse pecado não tem perdão. Mas eu tenho uma mensagem para você que está nos assistindo. Quem sabe você não está vivendo uma vida terrível, cometeu coisas terríveis, tropeçou durante a sua caminhada, e você está dizendo para você mesmo, não há salvação para mim, eu estou sujo, estou quebrado, estou arrebentado. Eu quero lhe dizer que eu não sou melhor que você. Se a graça de Deus me alcançou, se o amor de Deus me alcançou, mesmo eu sendo tão pecador, eu tenho certeza que com você não será diferente. Existe ainda uma esperança para você, e essa esperança está na cruz, no sacrifício de Jesus.
Para a gente para os intervalos agora, tem uma última pergunta e aí depois você traz uma mensagem para a gente aí em cima dessa pergunta, talvez. Fica à vontade. A salvação, ela é pela graça, Sim. pela fé, né? Ou ela pode ser, ou é salvo pelas obras, a gente é salvo pelas obras. Porque existem religiões que falam que a gente precisa ter boas obras, boas ações aí para a gente ser salvo. Então são 3 perguntas aí de uma só. Nós somos salvos pela graça, pela fé ou pelas obras? Amém. Ó, fica até o final aí, gente. Tem muita coisa boa de Deus aqui. Fala comigo, meus queridos! Nós, da Rede Banda Larga, estamos com uma promoção incrível. Indicou, ganhou. Já é cliente Rede Banda Larga? Indique um amigo e sua próxima mensalidade será 100% grátis. Entre em contato pelos telefones 11 42 10 44 12 ou pelo WhatsApp do nosso amigo Alexandre 11 9 6152 6707. Acesse nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! Gabriel Palermo que vai responder a pergunta aqui neste último bloco sobre a salvação. Então, assim, a salvação, ela é pela graça, pela fé ou pelas obras? Tem muita gente que tem dúvidas, né, em relação à graça de Deus. Fala pra gente, Gabriel, fica à vontade. Para mim terminar minha participação, né, muito feliz de estar aqui, ter esse espaço, ainda mais na minha cidade, né, gente? Eu sou aqui de Carapicuíba. E eu vou para tantos lugares, mas eu, às vezes não fico muito aqui em Carapicuíba, né? E eu estou muito feliz com esse trabalho aqui do Hudson, com o pessoal da Truade, quero mais uma vez parabenizar, né? Meu Deus, é uma bênção. Que Deus continue abençoando vocês, prosperando esse trabalho, que muitas vidas sejam alcançadas. Amém. Né? Mas, digamos que o pecado, irmãos, ele sempre foi um problema, até a vinda de Jesus vai continuar sendo, né? Muitas questões são levantadas, muitos pensamentos, especulações, mas na verdade o pecado ele tem um poder maligno, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado ele cria uma barreira, uma parede de separação entre nós e Deus. Ele tem esse poder de nos afastar. Eu costumo dizer que pecados não resolvidos, quando eu peco mas não me arrependo, isso cria sim um distanciamento entre eu e Deus. Quando eu tropeço e não resolvo situações em questão de pecados, isso cria sim uma dificuldade do relacionamento entre mim e Deus. Acontece um esfriamento. Perceba que Davi pecou, né? E ele não se arrependeu, e por não se arrepender, a alegria da salvação desapareceu. E pecados não resolvidos resultam nesse esfriamento. Mas a Bíblia diz que Jesus várias vezes olhou para homens que foram levados até ele e disse para esses homens: perdoados estão os seus pecados. Quando Jesus perdoa pecado, Jesus está provando primeiramente a sua divindade. Ele está provando que ele é Deus, porque só Deus pode perdoar alguém que peca contra Deus. É igual quando Jesus perdoa aquele homem que é levado pelo telhado, ele diz: perdoados estão os seus pecados. Cria uma certa especulação entre os religiosos, porque o questionamento é esse: mas como assim? Ele não tem poder de perdoar pecado. Quando Jesus cura aquele cego de nascença, a tradição religiosa judaica dizia que só Deus podia curar o cego de nascença, porque tinha que devolver a visão. E Jesus faz o quê? Ele cura aquele cego de nascença, ele cria a visão daquele homem. Então, Jesus, quando diz perdoados estão os pecados, ele está provando que de fato ele é Deus. Porque, na verdade, quando Jesus olha para alguém e diz perdoados estão os seus pecados, é porque esse alguém está endividado, né? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Digamos que isso aqui é o pecado, né? Meu pecado está na minha mão. E eu estou segurando ele. E o que eu vou tirar desse pecado é a separação entre mim e Deus, a condenação futura. Eu estou endividado, meu saldo está negativo e para mim é impagável. Eu não posso pagar essa dívida com os meus próprios esforços. Nem se eu fazer boas obras, ajuntar todo o ouro, toda a prata, todo o bronze do mundo, eu posso pagar essa dívida. Está na minha mão. E o que eu vou tirar dela? Condenação futura. Mas Jesus nos ama demais. E Jesus olha para nós
e diz, faz o seguinte, já que você não pode pagar essa dívida, passe ela para mim, porque eu pago ela no seu lugar. E foi isso que ele fez por nós no alto da cruz do Calvário. Eu não sou salvo pelas obras, as minhas obras são pequenas demais, não tem poder para me salvar. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Na verdade, nós não podíamos escolher a Deus porque o pecado, ele conseguiu atingir a nossa mente, ele conseguiu atingir o nosso corpo físico, as nossas emoções, nosso ser totalmente atingido pelo pecado. Como é que eu vou escolher Deus? Não tem como. Aí entra a graça. E a Bíblia diz que ele nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz. Então eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Então a graça me alcança, pela fé eu creio naquilo, acredito naquilo. A minha fé nutrida pela palavra, eu creio naquilo. E a partir daquele momento que eu fui salvo pela graça, as minhas obras mudam. Tudo muda. As minhas obras são transformadas. Então eu não conheço ninguém que possa dizer, eu conheci a Jesus, mas fui salvo pelas minhas obras. Não, de maneira nenhuma. Eu fui salvo pela graça, mediante a fé, e as minhas obras mudaram porque eu fui salvo. Muito bom, gente. Eita. Dá vontade de ficar ouvindo o Gabriel falando Sim, até amanhã, né? O Não Beto poder. veio, mano. Nosso tempo inclusive o Beto tá lá atrás, lá na produção. Depois mostra ele aí, gente. Ó o Betinho lá, um abraço, minha irmã, daqui a pouco. Então, vamos às considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Frente a Frente. E vamos fazer uns parte 2, parte 3, tem muita coisa pela frente, né? Falando agora, fazendo as perguntas finais. Quero primeiro agradecer e pedir pro pessoal ir lá no canal da Troad TV, nas nossas redes sociais. Pode ir lá na rede social do Gabriel Palermo, tem Facebook, Instagram, né? Tá passando aí no rodapé. Então, gente, confira, tem muitas novidades de Deus aí para sua vida através do Gabriel Palermo, que é um homem de Deus, e eu tenho certeza que tem muita coisa aí que Deus vai tocar o seu coração. Gabriel, vamos às perguntas que eu sempre faço pro pessoal, porque às vezes as pessoas querem conhecer do outro lado, né? Eu sei que agora você está perto de casar, sim, né? Sim. Vai casar agora dia 17. Dia 10. Dia 10. Semana que vem. Eita, gente, tá chegando. Como é que tá o coração? A mulher tá mais ansiosa, né, que eu, né? Por causa de festa e tal. Mas eu saí do colo da mãe, né, Vaso? Você A vida inteira morando com a minha mãe, então tô muito acostumado com a minha mãe. Qual é o nome da sua mãe? Natália. Natália, manda um abraço pra ela. Sim, aí, mãe, te amo, viu? Pra futura esposa. A razão da também. minha vida. A Agatha é uma bênção na minha vida Agatha. também. Conheci ela na Dan, na igreja do Pastor Daniel. Ela canta? Não, ela não... Porque o ela- pessoal ela- pensa assim, né? Que é mulher de pregador, né? Esposa de pregador. Não, mas ela é uma moça muito de Deus. Assim, ela não tem essa questão de cantar, de pregar, mas ela é uma moça muito de Deus, que ama a Deus sobre tudo. É Foi uma uma das coisas intercessão. que de oração, uma moça E- abençoada. Então, quando eu vi, na verdade, eu gostei primeiro foi do meu sogro e da minha sogra, né, Varão? Quando eu vi os dois, eu falei, meu Deus, quem será a filha? Porque a fonte é boa, a gente tem que aproveitar, né? É verdade. Aí depois eu conheci melhor a Agatha e a gente começou a namorar 4 anos, 6 meses atrás, começamos a nos preparar. Casamento é caro, tá? Você tem que casar. Olha, Olha, se prepare, viu? Porque não é pense fácil. bem. Primeiro, ó, a minha orientação para você é estude primeiro, tenha uma profissão, depois você pensa nisso. Porque assim, demanda tempo, gasto, entendeu? Mas vale a pena, né? Deus, ele constituiu a família, a gente acredita na família, na união de duas pessoas, então é por isso que a gente tá aí. Quando a gente encontra uma pessoa também que a gente gosta, né, mano? É verdade. Nada melhor do que a gente estar perto todo o tempo. Então agora eu tô aí pra casar, semana que vem. Eita, gente, que Deus abençoe esse casamento, em nome de Jesus. Senhor. Vou ver as fotos depois, né? Não vou poder ir, né? Mas a gente tá aqui intercedendo pela sua vida. Qual pregação assim, do seu ministério que mais chamou a atenção, o que mais tocou? Eu sei que essa que nós falamos, né, sobre a cruz, é uma das que mais fala com a gente, né? A questão da cruz, porque é por isso que nós estamos, né, na presença de Deus. Mas falando de mensagem assim que mais te impactou, por quê? Você tem várias, você tem subindo ao Calvário, da água pro vinho, não vai tem morrer muita. ninguém. Tem muita coisa aí que a gente, às vezes Deus nos dá. Eu fico um pouco, às vezes, triste, né? Quem me acompanha sabe aí, quem convive comigo, porque eu queria ter mais tempo, né?
Eu moro numa casa hoje pequena, né? Não que eu esteja reclamando, foi onde eu morei a minha vida inteira. Só que para você estudar alguma coisa, você precisa tirar um tempo. De tempo. E televisão atrapalha, às vezes você tá na cozinha lendo alguma coisa, alguém vai lavar uma louça, Né? joga a panela, prato, e eu já fico bravo, sai da graça. Tem um escritório ali só pra você, mas ninguém. Na verdade eu tenho esse plano, né, de ter isso. Eu comecei a construir minha casa agora para casar, só que infelizmente deu um problema e não consegui terminar. Mas estava na planta já o meu escritório, mas infelizmente ainda não consegui, mas eu já programei isso. Né? Mas a mensagem que mais mexeu comigo, assim, de um tempo para cá, eu acredito que você deve ter, a gente se encontrou um dia que eu estava pregando ela, que foi uma mensagem de Davi, né, do Salmo 51, porque eu estava passando um momento difícil na minha vida, no meu ministério. Estava passando um momento bem complicado, assim, às vezes você quer parar um pouco, às vezes isso acontece. O Beto é mais experiente que eu, ele sabe disso, às vezes acontece, você também está há muito tempo. E às vezes cansa um pouco, o sistema cansa você, você às vezes vai para algum lugar, você é muito usado por pessoas, nem vou dizer por Deus, mas é mais por pessoas mesmo. E você acaba cansando, cara, você acaba assim, mais, vai exaurindo as suas forças, entendeu? E você quer parar. E aquele salmo foi um divisor de águas assim, na minha vida. Quando eu li aquele salmo, e olha que eu já vi pregando, né? Já vi pessoas sendo libertas de demônios, já vi pessoas sendo curadas de câncer, já vi pessoas que não podiam gerar filhos, e no momento ali da oração você colocar a mão na barriga da pessoa e passar um mês a pessoa, tô há anos tentando engravidar, não conseguia, e engravidei. E olha que eu já vi muita coisa, assim, eu trabalhei numa empresa que eu dirigi um trabalho lá dentro, uma sala de oração. Eu já preguei para a empresa inteira. A gente começou a fazer uma obra lá e a gente teve a oportunidade de pregar para a empresa inteira. Eu já vi muita coisa, Deus fazer coisas extraordinárias. Eu sou novo, mas já vi Deus fazer coisas extraordinárias, né? Coisas maravilhosas, impactantes. Mas eu precisava dessa mensagem. Né? Havia um esfriamento acontecendo comigo. Ainda que eu não tinha percebido, havia. Mas quando Davi entra ali na presença de Deus, Davi pede algo que mexe comigo. Ele diz: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Uma oração forte, né? Não me lança fora da sua presença. Então isso mexeu comigo. Quando eu li isso, foi como se aquela sede do começo voltasse, aquele anseio, aquele desejo, aquela chama foi renovada, reacendesse. Foi uma coisa sobrenatural. E depois daquilo ali eu me levantei e falei: não, eu preciso cumprir. Preciso continuar cumprindo, eu não posso parar. Então, às vezes, a gente acaba se esfriando, acontece. Né? A gente já é ser humano. Bom, tem uma última pergunta para a gente já encerrar, porque o nosso tempo já estourou, a produção está ali. Vamos lá. Hobby. Você tem algum hobby, alguma coisa assim que você curte fazer além de ler, que eu sei que você é leitor, né? Um leitor nato da palavra, mas além de ler livros... Além disso, o que você gosta de fazer? Tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de ficar na eu gosto de correr. Tô um pouco falho, né? O Beto corre bastante, viu? O Beto é atleta. Agora eu já fui correr com o Beto algumas vezes, nós corremos juntos de algumas Perdeu vezes. feio, né? Não, o Beto tá atleta. Aí o que acontece? Eu tinha esse hábito de correr, mas como a minha vida tá muito corrida, eu preciso me programar melhor. Né? Eu também gosto de construir casa. Eu construí minha casa. Eu vi uma obra que você fez lá. Né? Aquela obra na sua casa? Sim. Gente. Foi bravo o negócio. Multiuso. Mas eu vou falar pra você, cara. Eu gostei do negócio, viu? Eu vi, você coloca lá no seu... Colocar, eu tô meio sumido de lá, mas... E eu comecei do zero da fundação. Então aquilo ali se tornou Eu gosto, eu aprendi a gostar disso. Então, mas assim, correr é uma coisa que você sai pra caminhar, sua mente vai longe, cara, você é ali caminhando. E falando do canal, porque você mostra, né, pessoal, a sua rotina ali, né, que você está fazendo a construção, né, já está construído ali, né? Já está construído. Já está construído. Tem uma parte engraçada lá que você começa a zoar, né, acho que a sua avó. Ah, minha avó. Minha avó tá com 84, irmão. Ai, gente. Ela tava na praia agora. A avó caiu, mas quebrou o braço agora. Porque é muito idosa, a pele é muito fina, os ossos já estão... Então qualquer bateu aí, caiu, machucou o rosto. Mas minha avó é uma graça, irmão. Eu ri tanto quando eu vi aquele vídeo. Eu dei muita risada com ela.
Minha avó é a patriarca da família, né? Mas assim, sempre me abraça. Eu amo demais minha avó. Toma aquele cafezinho de manhã. Manda um abraço pra ela, cara. Vai te assistir. Te amo, vó. Te amo. Chegou hoje da praia, acabou de chegar. Bom, Gabriel, uma honra você aqui conosco. Vamos ter que fazer parte 2, parte 3. Sim, com certeza. Os amigos estão aqui, então a gente aproveita um pouquinho mais, né, para sugar. Gente, muito obrigado, Gabriel. Que Deus ele te honre cada vez mais. E você sabe que você pode contar com a gente. Amém. Tá bom? E um abraço para a família, um abraço para todos. Amém. Eu já quero terminar, já falei demais, a gente está atrapalhando já. Mas quero agradecer a você, Hudson. Obrigado por essa oportunidade, por abrir essa porta para mim falar alguma coisa. Eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, né? Quero agradecer aos irmãos aí da Trude que estão nessa organização e nessa luta aí. Que Deus abençoe muito vocês. Prospere essa obra, em nome de Jesus. E você que está me ouvindo, que ainda não conhece Jesus, ou que está um pouco fraco, distante, eu quero lhe dizer que o Senhor te ama. E Ele não depende do que você é para te amar. Ele simplesmente te ama porque o amor vem dele. Então não desista. Quando o desânimo vir, olhe para a cruz. Na cruz você vai encontrar motivação necessária para continuar caminhando. Então quero agradecer às pessoas que oram pela gente, aos irmãos que intercedem pelo nosso ministério. Que Deus abençoe. Continue orando por nós. É um prazer para mim estar aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe, Gabriel. Gente, muito obrigado por vocês estarem até agora, o final aí. E que Deus abençoe todos vocês. No próximo programa, próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui de novo. E divulgue esse trabalho, compartilhe, comente, dê o seu like. E que a mensagem do Senhor possa alcançar mais vidas, tá bom? Deus abençoe. Um abraço.